Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda ao nosso projeto 626, iniciando mais uma live, não é, matinal. Nosso encontro é segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã, tá bom? É sempre um prazer imenso ter você aqui com a gente, ter você aqui comigo, para trocarmos energias para esse nosso bate-papo, tá bom? Aline, bom dia, Chafi, bom dia a Mauri. Muito bom dia, bem-vindo, bem-vindas. Nós vamos então iniciar esse nosso bate-papo. E na verdade, hoje, não é? Pela correria de ontem, nem preparei temas hoje. Se você quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. Mas me ocorre agora, exatamente nesse momento, algo muito importante a respeito do nosso nome, não é? Certa vez, uma pessoa me perguntou qual é o maior patrimônio que nós temos, não é? Qual é o maior patrimônio que nós podemos ter? E me veio rapidamente à mente a seguinte resposta: o nome. O nosso nome é o maior patrimônio que nós temos, né? Neto, bom dia. Eu me recordo que o meu avô materno, certa vez, né, naquelas reuniões familiares, ele dizia que você pode perder uma fazenda, pode perder uma casa, pode perder um carro, pode perder qualquer propriedade que você, com o trabalho, com o tempo, você consegue adquirir outro bem, outra propriedade. Mas se você perder o seu nome, você não terá mais condições de readquirir ou de comprar qualquer outra propriedade. Portanto, os bens materiais nós conseguimos adquirir, comprar ao longo de nossas vidas. O nosso nome não. O nosso nome vai se solidificando como o maior patrimônio que nós temos, não é verdade? Joel, também muito bom dia para você. E o que é que nós fazemos para construir, então, este nosso maior patrimônio? O que é que nós fazemos ao longo de nossas vidas? Quais são as nossas posturas? Quais são nossos comportamentos? Quais são nossas atitudes? Quais são nossos posicionamentos ao longo de nossas vidas? Não é? Nós sabemos, então, que nós vamos, com o tempo, construindo o nosso legado. O nosso legado é aquilo que vamos deixar, não de bens materiais, mas bens materiais depois que a gente morre. Em muitos casos, os herdeiros ficam aí saindo no tapa, brigando para dividir os bens, não é? E aí você, todo mundo sabe disso, na maioria das vezes, nos primeiros 30 dias você vira uma foto na estante, e depois vira uma foto na gaveta, e logo, logo vira entulho e já vai para a caçamba, né, para o lixo, para a reciclagem, porque não existimos mais fisicamente. E agora, se nós não construímos o nosso legado, evidentemente, nossas memórias se apagarão. A nossa história vai se apagar porque não terão o que falar sobre nós. Não é verdade? Legado é o seguinte, é quando a pessoa morre fisicamente, mas continua viva através dos tempos, através da história, porque todos falam sobre os seus feitos, falam sobre suas conquistas, sobre suas descobertas, suas iniciativas, suas ousadias, como grandes personagens da história que resolveram enfrentar aquela situação, aquela realidade da sua época para mudar alguma situação, não é? E temos aí muitos e muitos e muitos casos que podemos, recentemente tivemos o Tiradentes, não é? Que é um mártir nacional, não é? Então, o que é que nós estamos fazendo, o que é que você está fazendo para preservar, para construir, para petrificar, para solidificar o seu nome, para que seus filhos tenham orgulho de falar do seu nome, para que seus netos tenham orgulho de falar do seu nome e para que as gerações futuras também continuem falando do seu nome como algo que você deixou de interessante, algo que você deixou de bom para os seus, para a sua família, os seus amigos e para a própria história. O que é que eu estou fazendo? Será que tem que ser grandes coisas? Será que eu tenho que descobrir o caminho marítimo para as Índias, descobrir as Américas? Será que tem que ser assim para que eu fique na história? Será que eu tenho que descobrir a psicanálise, descobrir a psicologia, descobrir o teorema de Pitágoras? Nem sempre é assim. É claro que há grandes nomes da história
com grandes descobertas, com grandes invenções, evidentemente, que se perpetuam na história. Mas há outras formas de nos perpetuarmos, há outras formas de sermos lembrados, através de nossos feitos, não é? E não estou dizendo aqui agora fama mundial, fama nacional, não é isso. Estou dizendo em orgulho do seu nome para os seus, para a sua família, algo que possa ser referenciado, algo que possa ser citado, algo que possa ser lembrado depois da nossa morte, tá bom? Ricardo Lourenço, bom dia para você. E isso será feito dentre tantas coisas, não é? Eu posso, por exemplo, aproveitando, né, escrever um livro como este aqui, Aprendendo a Desaprender, os 4 temos aprendizado, e que de certa forma acabará ficando, né, em bibliotecas, ficando na estante aí de algumas pessoas. Este que aqui está atrás de mim, não é? Eu posso também me tornar um grande professor, eu posso me tornar também uma referência em diversas áreas sociais, não é? Como filântropo e assim por diante, mas especialmente sobre aquilo que eu construí em termos de caráter, em termos de obras que realmente possam me consagrar. E meus valores e minhas crenças realmente serão fundamentais para que eu construa meu legado. As coisas nas quais eu acreditei, as coisas que eu defendi, os valores pelos quais eu briguei ao longo da minha vida, as questões ideológicas, as questões políticas, sociais, religiosas, enfim, o que eu fiz ao longo da minha vida para preservar o meu nome. Para você que está chegando agora, estamos falando hoje que qual é o maior patrimônio que eu posso deixar para o futuro, que é o nosso nome. O nosso nome é o maior patrimônio. Repito, se eu perder um bem qualquer, eu posso comprá-lo. Com dificuldade, mas eu vou trabalhar, vou financiar, enfim, e eu consigo comprar, recuperar esse bem ao longo da vida. Eu quero aqui contar uma história, sempre que eu tenho oportunidade eu conto, não é? Me lembro quando criança eu pedi alguma coisa para o meu pai. Pai, eu quero coisa de criança, né? Eu quero um pirulito, eu quero sei lá o que, um suspiro, aqueles doces da época de criança, não é? Que nem existe mais a maioria deles. E ele dizia, oh, fiolo mio, italiano papai, não é? Fiolo mio, me vai buscar aquele chinelo e bota aqui perto do meu pé. Aí eu ia buscar o chinelo, enfim, trazia para ele, dava o dinheiro e dizia, pronto, pode comprar seu doce. E assim foi passando, pai, eu quero comprar alguma coisa, vai lá, me faz tal coisa. E aí fazia aquela coisa que ele pedia, ele dava o dinheiro. Na verdade, aquela criança ficava magoada, é claro, porque entendia assim, caramba, toda vez que eu vou pedir uma coisa para ele, manda fazer uma coisa. Vou pedir um dinheirinho, manda fazer uma coisa. Vou pedir um sorvete, ele manda fazer alguma coisa, não é? O que é que meu pai estava fazendo quando ele dizia isso? Quando ele me pedia para fazer alguma coisa, para me dar um dinheiro, para que eu pudesse comprar aquele objeto, né? Aquilo que eu queria. Na verdade, a criança não entendia, mas meu pai estava me ensinando, passando valores, princípios fundamentais, que para ter alguma coisa é preciso fazer, é preciso construir, é preciso trabalhar, é preciso conquistar aquela coisa. Então, não é assim que ele trabalhou, que ele falou, mas ele dizia assim, tá bom, você quer, não verbalizado, estou dizendo com ações, você quer um pirulito, então vai trabalhar, vai lá, pega o chinelo, traz aqui para mim que eu vou te pagar por isso. Então ele deu essa noção profunda de conquistar e não de ter. Conquistar e não simplesmente direito. Conquistar, lutar, trabalhar para ter, para que eu pudesse mergulhar do meu suor para conquistar aquilo. Então são questões muito profundas. Agora, quando nós simplesmente entupimos nossos filhos com bens materiais, com celulares, com, enfim, computadores, roupas das melhores marcas, tênis das melhores marcas, enfim, iPhones, nós entupimos de bens materiais, evidentemente estamos tirando deles esta sensação, esta percepção da conquista, que no lugar fica o direito.
não pedi para nascer, não pedi para ver o mundo, você é meu pai, você tem que se danar, tem que bancar mesmo, tem tal. Essa cultura contemporânea do direito, né? Que é ensinado que temos direito a tudo. Eu já trouxe aqui também várias vezes que o ideal é ensinar nossos filhos que não há direitos, mas há conquistas, não é? Eu já trouxe aqui vários exemplos para você, como por exemplo, só um para refrescar a memória, eu tenho direito ao meu salário. Não, eu não tenho direito ao meu salário, nem você tem direito ao seu salário. O nosso salário é conquistado, né? Para ter o salário no final do mês, não podemos faltar, temos que trabalhar, cumprir metas, não podemos desarmonizar o ambiente, criar conflitos, entupir empresas de atestados médicos, mentir, enfim, fazer corpo mole, ser um funcionário vampiro. Então há uma série de questões, de coisas que precisam ser cumpridas para que eu possa ter o meu salário na íntegra no final do mês. Então não é um direito, é uma conquista. São dessas conquistas que vamos nos insurgindo como pessoas fortes, pessoas sólidas, pessoas capazes de construir um legado, de deixarem o seu nome. Como eu estou dizendo, o nosso nome é o maior patrimônio que temos, não é? Islamar, também muito bom dia. Então, são algumas referências. As coisas que eu defendo hoje, por exemplo, não é? Eu tenho feito lives aqui, algumas incisivas, na defesa de alguns valores e de algumas convicções. Como é, por exemplo, que algumas pessoas serão lembradas? Serão lembradas por aquilo que fizeram, como ladrões, como corruptos, como safados, como desagregadores e assim por diante, não é? Eu tenho defendido aqui, por exemplo, assim como outros antecessores da psicanálise, que a família é a base da sociedade. A família é a base da formação. Nossa personalidade, nosso caráter, nossos valores, nossas crenças, nossas convicções, nossos comportamentos, a maneira que vamos nos relacionar com a sociedade e assim por diante. Então, portanto, eu defendo enfaticamente a família. O papel do pai, o papel da mãe, o papel dos vovós, dos irmãos, dos titios, eu defendo com muita força, porque nós não somos crias, não é? Uma cria no mato. E se percebemos, observarmos esta hierarquia, a forma com que uma leoa, por exemplo, cuida né? Aquele ambiente, o leão com a leoa, com os filhotes, tudo o que acontece naquela alcateia, nós vamos entender que há sim a percepção da preservação da família. Uma galinha, quem teve acesso já a sítios, chácaras, enfim, fazendas, já deve ter tido a oportunidade de ficar próximo de uma galinha que acabou de chocar os seus pintinhos, não é? É muito comum em zonas rurais, a galinha vai botando, aí ó, o proprietário lá fala assim, não vamos recolher os ovos desse ninho, vamos deixar juntar aí uns 18, 20 ovos e depois deixar a galinha chocar, não é? Que é a eclosão, né? Aquela que demora 21 dias, sai o pintinho. E quando os pintinhos saem com a mamãe, tenta depois ir lá e pegar um dos filhotes. Tenta depois lá tentar roubar um filhotinho, um pintinho da mamãe, você vai ver o que acontece, né? E ela vem para cima de você, ela não vai ver que você é grandão, que ela é pequenininha e tal, que ela não consegue, se você der um chute, ela não vê nada disso, porque ela fica feroz na defesa de seus filhos, né? A galinha. Quando está tempo chuvoso, alguma coisa, perceba que a galinha abre as asas para colher todos os seus filhotes, não é? Então, esse instinto animal de proteção da própria família, de proteção de si e dos seus, a própria natureza nos inspira. E quando Freud e outros teóricos falam da família também, a isso que ele se refere. Na defesa não apenas física de seus filhos, mas de valores, da ética, da moral, dos bons costumes, do legado, crenças, convicções. É isso que nos constrói. Nós vemos muita gente por aí que defende cada coisa, cada tese, cada valor, cada crença, por exemplo, ridículas, embora consigam adeptos, como, por exemplo, o culto ao Satanás, não é? Muito bem, algumas pessoas querem curtir isso, ou então o culto ao cachorro, como se o cachorro fosse Deus, né? Ao paganismo, por exemplo.
são direitos. As pessoas têm direitos de cultuar o que bem entender, de defender a convicção que bem queira, não é? Mas isso vai construir o nosso legado. É este nome que eu me refiro, que é o nosso maior patrimônio. É por isso que eu venho aqui defender alguns princípios, e para isso eu tenho que me posicionar. Ao posicionar-me, eu sei que eu ganho, hoje se fala fãs, não é? Mas ganho um grupo de pessoas que comungam desses ideais, assim como outras pessoas que não gostam, que acabam se afastando, porque defendem outros conceitos, outros valores, têm outras convicções, outras percepções a respeito do mundo ao seu redor. O que é natural também, o que é natural. Mas eu particularmente, que aqui estou com você, meu querido e minha querida, sempre na defesa destes valores, destes princípios: família, ética, respeito, solidariedade, acolhimento, amor ao próximo, não é? A atenção com aqueles que realmente precisam. E estes valores vão construir automaticamente a minha ação social, a minha ação diante dos meus filhos e diante da sociedade, construindo, portanto, o meu nome. Este é o patrimônio. O meu maior patrimônio é o meu nome, é o seu nome. É preciso zelar por ele. De que maneira? Não contrariando as leis, não roubando, não matando, não sendo desleal com as pessoas, não trapaceando, não corrompendo, não sendo corrompido. Uma série de questões, passando os seus valores, posicionando-se diante de algumas situações. Nós temos que nos posicionarmos diante de algumas situações. O mundo contemporâneo, mundo afora, acontecem tantas coisas, não é? Com guerras, com a política, essa questão de esquerda, de direita, uns defendem isso, outros defendem aquilo. Por exemplo, eu vou dizer para você, eu abomino essa ideia de sair na rua enfiando crucifixo no ânus, por exemplo. Isso é ridículo, isso não é fé, isso não é crença, isso não é defesa de direito, não é manifestação de liberdade, não é nada. Isso para mim, tem outro nome, não é? Então eu tenho que me posicionar, sou contra isso, porque isso não há defesa, não há construção, construtivismo, não há uma defesa de algo que signifique, que represente de fato alguma coisa palpável, não é? Então nós temos que nos posicionarmos, pararmos de ter medo de nos posicionarmos diante de algumas situações. Embora haja algumas pessoas aí querendo criar leis dizendo que você não pode falar tal coisa, você não deve falar tal coisa. Toda estrutura psíquica, são psicóticos, são psicopatas, são perversos e assim por diante, porque querem ferir o princípio elementar da própria liberdade do cidadão. E não podemos nos acovardar, não podemos nos curvarmos, nos alavercarmos diante das situações. É assim que eu falo que construímos o nosso nome. É diante de um posicionamento. Nós temos que nos posicionarmos. Não podemos, a partir do momento que eu digo amém, ave César, ai Hitler, sim Senhor. A partir do momento que eu faço isso, que raio de nome eu estou construindo? Isso tem um outro nome. Isso é assujeitamento, isso é alienação, não é? É um pensamento coletivo que vai dominando, onde eu vou abrindo mão de meus valores, abrindo mão de meus desejos, de minhas convicções, para sujeitar-me a este grupo, a este grupelho, esta sei lá o quê, para satisfazer a um desejo que não é meu, mas do outro. E Jacques Lacan vai dizer isso claramente, que quando isso acontece, há um vazio interior muito grande. Há um vazio a ser preenchido, há uma busca permanente, há uma busca eterna, porque os meus próprios ideais inexistem. Eu vivo, então, me curvando sempre para atender, para pertencer a este grupo que eu não construí, um grupo próprio. Eu acabo sucumbindo a tudo aquilo que é ético, que é moral, que é aceito pela sociedade como normalidade, digamos assim, para participar de grupos que defendem o antagonismo daquilo que pessoas que se sabem se posicionar, que têm um certo discernimento, um certo senso crítico, pensam a respeito da família, da fé, enfim, de valores éticos, valores morais e da sociedade e assim por diante. Portanto, meu querido e minha querida, o seu nome é o maior patrimônio que você tem.
E por trás do seu nome, né, estão todas estas questões. As coisas que você defendeu, as suas crenças, as suas convicções, as suas construções, as suas obras. Não estou dizendo aqui obras em termos de deixar alguma coisa física, não é isso, mas as suas relações com as pessoas, as suas defesas, né? A maneira que você interagiu com a sociedade, isto constrói o seu nome. Por exemplo, lembra-se de fulano, esta pessoa, ele tinha uma ação social, campanhas maravilhosas que ele fazia de acolhimento, de arrecadação de alimentos ou de roupas ou de materiais, enfim, não importa, para distribuição aos pobres. Ele tinha uma participação na associação tal, ele fazia defesa enfática a favor de pessoas deste ou daquele grupo, não é? Amer Guerra, também muito bom dia. Então, Edila Marinho também, bom dia. Então, na verdade, nós temos que pensarmos muito a respeito disso. O que é que eu estou fazendo para que o meu nome não seja esquecido? Não vire apenas uma foto distante, depois uma foto na gaveta e depois na lata do lixo. O que é que eu estou fazendo para construir esse meu nome? Quais são as questões que eu defendo? Quais são os valores que eu defendo? O que penso em relação a tudo o que vemos aí? Por exemplo, não é? Com esses vilipêndios, com essas profanações, enfim, a destruição de crenças, de valores, de arquétipos. O que é que eu penso a respeito disso? E de que maneira eu estou me posicionando diante disso? Não é? Ontem na minha live, eu até peço desculpas nesse momento, fiquei emocionado, me atrapalhei um pouquinho lá no final da live, mas eu não retiro uma vírgula do que eu falei. Eu não retiro uma vírgula. Eu, enquanto profissional da mente, eu precisei me posicionar ontem a favor do quê? Do ser humano, a favor do acolhimento, a favor do amor, a favor da atenção, a favor da integração e não da segregação, ou do isolamento, ou do desdém, da humilhação, não é? Então ontem eu fiz isso, por exemplo. Quer queira ou não, meu querido e minha querida, você que assistiu a live de ontem e outras em que eu tenho posicionado a respeito de determinadas situações, eu mostro claramente aquilo que eu penso a respeito de determinado assunto. Por exemplo, quando eu faço aqui defesas enfáticas da família, eu trago todas as argumentações, inclusive citando Freud, citando desde Freud a Lacan, porque é na família que tudo acontece. É o nosso berço, a nossa estrutura, né? É a condição de uma sociedade justa, de uma sociedade solidária, de uma sociedade respeitosa, de uma sociedade que comunga de princípios, valores morais comuns à sociedade, comuns a todos. Então eu faço defesas enfáticas a respeito disso, não é? Da própria liberdade, da liberdade de ir, de vir, de se manifestar, de opinar, de falar livremente. Todo mundo tem o direito de falar livremente. Agora, se eu defendo algo, o outro tem o direito de defender o seu pensamento, a forma que ele pensa, a forma que ele age diante daquela situação, não é? Então, meu querido, minha querida, preocupe-se muito mais em ser do que em ter. Aqui mesmo no Instagram, se você procurar aqui nos vídeos gravados aí, aqui embaixo, você vai encontrar uma das lives que eu falei, ser ou ter. Quando nós nos preocupamos em sermos alguma coisa, nós estaremos então construindo o nosso nome, construindo o maior de todos os patrimônios que podemos deixar para a posteridade, que é exatamente o nosso nome. Esta pessoa foi assim, assim, assim. O que eu falo de biografia, não é? Imagina a biografia desses ladrões, embora distorçam não é? Intencionalmente, mas qual será a sua biografia? O que é que falarão de você? O que é que seus filhos falarão de você? O que é que seus netos falarão sobre você? Entende? Porque o nosso nome é o nosso maior patrimônio e para isso nós temos que enfrentar muitos desafios, é claro, não é? Porque quando me posiciono diante de uma situação, eu tenho alguns preços a pagar.
não é? Se eu vou afrontar uma pessoa, defende... vamos invadir aquele templo e destruir tudo. É a defesa que ele tem, porque ele chama isso de liberdade de expressão. Eu me posiciono, não, quem faz isso é bandido, quem faz isso é criminoso, porque fere a própria Constituição. Por exemplo, eu estou me posicionando. Então é esta posição, esta defesa de valor, de crença, essas convicções é que constroem o meu nome. Da mesma forma que estes que pensam que isso é democracia, que isso é liberdade, que é um direito de fazer isso, estão construindo o nome deles. Cada um irá para um lado da história, não é? Então, preocupe-se sempre na preservação do maior patrimônio que você tem, que não é a sua casa, a sua fazenda ou o seu carro. É o seu nome. O que é, pense assim, o que é que falarão sobre mim depois que eu partir? Depois da minha morte, como eu serei lembrado? Como um cara que defendeu isso ou defendeu aquilo? Como um cara que esteve na busca, trilhando este caminho ou este caminho? O que é que falarão sobre mim? O que falarão sobre mim depende unicamente do que eu estou fazendo agora. Depende unicamente das coisas que eu estou construindo exatamente neste momento. Portanto, preocupe-se com o seu nome. Você pode perder um bem, pode perder a sua casa, pode perder o seu carro. Você, com muito esforço, consegue comprar outro. Mas se você perder o seu nome, perder a credibilidade, perder o respeito, não será fácil reconstruir. Ou mesmo que se reconstrua, que se reerga, digamos assim, mas sempre ficará aquela sequela. É como uma pessoa, um sócio que rouba o outro, por exemplo, né? Roubar, eu perdoei, tal, mas olha, aquele que foi roubado sempre ficará com um olho no peixe e um olho no gato, né? Sempre com aquela desconfiança. Sempre haverá, sempre que há esse tipo de relação, estabelece ali uma desconfiança, uma rusga, né? Uma sequela que dificilmente, pode até haver convivência, mas dificilmente será como foi lá no início, tá bom? Então preocupe-se na construção do seu nome, seu legado. Este é o maior patrimônio que você pode construir, porque mesmo depois da sua posteridade, na posteridade, depois que você for, as pessoas continuarão falando de você. Certamente as pessoas não falarão, você viu que carro bonito Narciso tinha, você viu que fazenda bonita Narciso tinha, você viu que ferramenta não sei o que Narciso tinha, você viu? Não é sobre isso. Eles dirão do comportamento. O Narciso dizia isso, o Narciso defendia aquilo, o bem ou o mal, não importa. Mas este é o seu patrimônio, este é o seu legado. É aquilo que você construiu, é aquilo que você defendeu ao longo de sua vida. Tá bom? Grande beijo para você, meu querido e minha querida, que o seu dia seja maravilhoso. Nos vemos sempre aqui às 6h26 da manhã no Projeto 626, de segunda a sexta-feira. Beijo, tchau, tchau.